Em um sonho de ser uma policial, ela tem que sobreviver contra uma cidade cheia de predadores e muito mais. Depois disso, ela tem que sobreviver contra vários predadores e outros. Eu vou recapitular agora a história do filme Zootopia de 2016, então bora lá. Depois disso, uma coelha conta a história, fala sobre os predadores que estão perigosos em uma floresta. Simplesmente era dia de talentos. E simplesmente ela fala sobre algumas coisas. E o sonho dela é ser uma policial. Que é o grande sonho dela. Depois disso, ela vai para a Zootopia quando crescer. Seus pais seus pais falam que ela pode ser uma plantadora de cenouras, mas ela só quer ser uma policial. Depois disso, ela se distrai com um ladrãozinho que está roubando uns tickets de uma criança. Aí Judy fala para o raposo devolver o ticket que estava com ele. Depois disso, o ladrão fica muito raivoso e Judy dá uma chutada nele, mas ele o arranha a cara de Judy e ela recupera os tickets. E ela não desiste dos seus sonhos, pois ela ainda quer ser uma policial. 15 anos depois, ela vai para uma academia policial e passa por vários desafios, mas não consegue passar. Depois disso, ela vai para uma tempestade de areia quente e uma queda de 300 metros. Depois disso, ela não consegue fazer os treinamentos. Depois disso, ela ela tenta ela tenta fazer os exercícios e consegue fazer tudo. E ela fica bem feliz. E simplesmente ela luta com um animal bem perigoso e ela faz impulso para poder lutar contra este negócio aí. Depois disso, está tendo uma apresentação de que ela vai ser a primeira policial de Zootopia. E seus pais ficam surpresos. Depois disto, eles dão um spray anti-raposa para ela não ficar em perigo. Depois disso, ela se embarca e passa por vários túneis que mostram vários lugares legais. Depois disso, ela chega numa lojinha e simplesmente vai no quarto com vários vizinhos chatos. 5:30 da manhã, ela acorda para poder preparar o seu trabalho. Depois disso, quando ela chega na delegacia, simplesmente um dos policiais mostra o local para poder ir na sala. E simplesmente o chefe chega e só sobra e simplesmente fala dos casos de desaparecimento e dá para um dos policiais, menos Judy, que é apresentada por guarda de segurança, com guarda de trânsito. E simplesmente ela tenta pedir para o chefe, mas ela não consegue ser policial, então ela vira guarda de trânsito e o chefe Bogle avisou a ela que tem que pagar 100 multas, mas ela aplica 200 multas, mas ela se atrai com uma raposa com uma raposa que simplesmente só queria comprar um picolé para o seu filho, mas o elefante não o deixa. Simplesmente
Judy tenta convencer ele tentar comprar o sorvete, mas simplesmente ela não consegue. Quer dizer, pera. Depois disso, eles pegam o sorvete e derrete. Que, que lá está o a raposa. Simplesmente eles estão num lugar congelado e simplesmente fazem um sorvete em formato de patas, que simplesmente é para roedores. Eles jogam os, os palitos no lixo e usam para fazer construções. Depois disso, Judy fica brava e simplesmente a raposa distrai ela com o outro lado, mas Judy o encontra e simplesmente acusa ele de fazer coisas ilegais. Depois disso, ela percebe que está dentro de um tanque de cimento. Ela fica presa e depois não consegue capturar a raposa. Depois disso, os seus chefes, as pessoas acusam ela de aplicar multas. Depois disso, uma doninha simplesmente começa a roubar uma loja. Simplesmente essa doninha começa a ir numa pequena cidade que é simplesmente para ratos. Depois disso, este ladrão começa a correr. Depois disso, Judy tenta segurar os prédios. Depois disso, ela consegue pôr os prédios de volta. Os ratos começam a ficar desesperados por causa da destruição da cidade. Simplesmente o ladrão começa a simplesmente tentar roubar o negócio. Assim, o mascote de Donut quase cai em uma senhorita e simplesmente ela começa a pegar. E ela pegou o ladrão, mas simplesmente o chefe Bogle acusa ela de ser uma policial, sendo que ela tem que ser uma guarda de trânsito. Simplesmente, antes dela ser demitida, simplesmente acha uma foto de desaparecimento do filho e do marido. Simplesmente, Judy quer ajudar a pequena mulherzinha e o chefe Bogle quer que ela seja demitida. Mas a prefeita Ovelhinha, que está lá para poder tentar ajudar Judy, simplesmente o deixa fazer o caso. Simplesmente este cara, o chefe Bogle, dá um tempinho para ela tentar encontrar. E simplesmente ela encontra o marido comendo um dos patolés. Simplesmente a raposa demente estava com um carrinho que simplesmente está lá o seu parceiro. Depois disso, eles vão para um pequeno templo, que lá está um pequeno cabrito, sei lá que é isso, que está espantado de moscas, como se ele estivesse fedido. Simplesmente lá está cheio de pessoas peladas e Judy fica bem apavorada. Simplesmente
ela pede para seu elefante. Ele simplesmente fala algumas coisas com o elefante. Simplesmente ela escreve uma placa de carro que fica na outra cidade de Zootopia. Simplesmente ela vai em algum lugar que é a DMV. Simplesmente lá é cheio de preguiças. E lá simplesmente a raposa vai lá no local. Simplesmente nesse local. Eita, peraí. Depois disso, eles vão no local, que lá está a placa do carro, onde está lá um cartãozinho de desaparecimento. Depois disso, a raposa acha um copo e simplesmente ele acha que aqui tem predadores e simplesmente esses predadores perseguem Judy e a raposa. Simplesmente Judy e Nick são levados para um local. Simplesmente ele quer simplesmente falar do que está acontecendo. Simplesmente Judy e Nick quase são afogados por uma água cheia de gelo. E simplesmente a esposa dele deixa ele simplesmente. Peraí. A esposa o deixa Nick e Judy tentarem fazer alguma coisa. Simplesmente depois disso eles vão para uma casa que lá está um tigre. E simplesmente ele conta a história de